Hoje eu quero te contar uma história de um dia em que eu tive uma conversa muito contraproducente com um dito colega meu. Essa história ela começa num dia comum, numa loja de conveniência, em que um colega meu, um conhecido meu, estava falando que tinha começado um novo negócio e que, assim como ele tinha começado um novo negócio, ele estava com tudo e estava querendo fazer e captar cliente. E aí ele estava me contando como ele iria fazer para escalar a empresa dentro de um ano e meio. Ok, até aí o papo foi tudo certo, transcorreu tudo dentro da normalidade de uma pessoa que estava empolgada com o negócio dela, de uma pessoa que estava empolgada com aquela situação de ter aberto uma empresa. Ele já tinha uma, mas de ter aberto outra empresa, e tudo dentro da normalidade, um papo normal de duas pessoas tomando café. Naquela hora eu estava tomando, para quem não sabe, eu gosto muito de tomar café, e eu estava tomando um café com ele naquele momento ali na loja de conveniência. Ok, beleza. Mas antes de continuar esse vídeo e essa história que eu tenho para contar para você, que é uma lição de vida, eu preciso pedir, é claro, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, deixe um comentário, dê like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo vale a pena soltar para mais pessoas, para que essa história vá e alinhe o coração das pessoas, dos empresários que a gente tem por aí. Pode não parecer, mas tem muita gente andando por um caminho que é tortuoso, é estranho e no final das contas não vai dar em lugar nenhum. Então, se essa história valer de alguma coisa para você, por favor, eu peço para que você engaje esse vídeo. Pelo menos deixe um like aqui no vídeo, tá certo? Então vamos continuar a história. E aí, a história estava sendo contada com toda a empolgação pertinente a ela, a empolgação de uma pessoa que estava abrindo uma nova empresa, e até que um dado momento, vamos supor aqui, eu vou trocar o ramo de atuação, tá certo? Vamos colocar que seja um ramo de atuação de uma indústria de isopor, só para ficar diferente o ramo de atuação. Então, ele abriu essa indústria de isopor, claro que abriu pequeno, sem muito capital, com algum capital já, porque ele é uma pessoa que já tinha algumas posses na época, algum dinheiro, enfim, mas nada de um capital estratosférico. Abriu com algum capital, podendo gastar algum capital. E nessas indas e vindas que ele estava fazendo de comercial, ele conseguiu 2 ou 3 clientes muito grandes. E acredito que isso tenha feito um nó na cabeça dele. Você vê como essa pessoa, ela já era empresário, ela já era uma empresária há 10, 15 anos. Você vê como até as mentes mais experientes, elas sucumbem às vezes ao ego, à arrogância. Mesmo sabendo o caminho que precisa se trilhar, mesmo sabendo que o caminho do ego, da arrogância, é um caminho ruim para se tomar, porque deturpa as ideias que estão na sua cabeça, ela foi e tomou esse caminho. Voltando para a história, com 2 ou 3 clientes maiores, ela em dado momento da história virou e falou para mim: porque eu vou quebrar aquele meu concorrente. Peraí, você está começando agora, sua empresa tem 4, 5 meses, se tivesse aquele concorrente que ele estava falando, da suposta indústria de isopor, tem simplesmente 30 anos de mercado, é uma empresa extremamente consolidada, já
retira e manda no Brasil inteiro, tem uma cadeia produtiva gigantesca. Como assim você vai quebrar o seu concorrente? Lembrando que a gente está usando aqui indústria de isopor como uma ilustração do que é. Não era uma indústria, era uma indústria, mas não era de isopor. E aí eu fico pensando o tamanho da prepotência que precisa existir para uma pessoa entrar no negócio com esse tipo de pensamento. Não tem nada de mais, nada de diferente você pensar em escalar o teu negócio até atingir o patamar do seu concorrente. Agora, quando a gente fala em eu vou quebrar o meu concorrente, as coisas começam a tomar um rumo dentro da cabeça que não é um rumo muito favorável para o progresso. Quando você se deixa ser embebecido por essas questões porque isso é puramente arrogância, isso é puramente o ego de querer quebrar o maior concorrente da cidade, a empresa mais bem estruturada da cidade, talvez da região. Porque você ganhou 2 ou 3 clientes grandes. Olha só como a cabeça da pessoa conta uma história totalmente diferente da realidade. A cabeça da pessoa conta a história para ela mesma de uma situação totalmente diferente. Espera aí, você não está nem perto, você não tem 0,5% do mercado que esse cara tem. Eu acho legítimo você falar, eu vou escalar a empresa até eu conseguir superar o meu concorrente. Agora, quando você fala eu vou, e foi categórico, eu vou quebrar o meu concorrente, as coisas começam a tomar um caminho complicado. Você começa a estruturar uma história dentro da sua cabeça que às vezes não tem mais volta. Isso já fazem uns 3 anos. Eu preciso falar para vocês qual foi o desfecho da história. Eu preciso falar qual foi o desfecho de quem quebrou e quem continuou trabalhando. Aliás, esse pensamento foi um pensamento tão torto e tão cheio de questões erradas nesse pensamento que essa pessoa quebrou a própria empresa, e não só quebrou a própria empresa que tinha acabado de fazer um ano e meio que estava aberto na época que ele abriu falência, mas levou a outra que ele tinha junto. Olha o poder de uma mentalidade deturpada dentro do negócio. Olha aonde a gente chega quando o nosso intuito principal é fazer mal aos outros e ser reconhecido por fazer mal aos outros e não bem à sociedade com uma empresa. Eu vou quebrar o meu concorrente. Uma frase despretensiosa, uma frase às vezes jogada sem perceber na conversa, mas que denota o que o coração daquela pessoa estava cheio. Estava cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de um narcisismo exacerbado, de querer não só ser o melhor, mas desbancar o outro que também está na corrida e é o mais bem estruturado da situação. Para começar, a início de conversa, quando você pega o principal player do mercado que você tá, pelo menos regionalmente, e fala que você vai quebrá-lo, você já está escalando um degrau que às vezes você não vai, às vezes não, muito provavelmente você não vai conseguir subir esse degrau, o tamanho do degrau que você colocou. Seria muito mais prudente traçar uma estratégia de
50 degraus até você alcançar não a quebra do seu concorrente, mas emparelhar com o seu concorrente em questão de faturamento, em questão de qualidade de serviço, em questão de número de funcionários, enfim, sei lá. O sol nasceu para todo mundo. Qual parte que o empresário não entendeu? Aliás, eu sei a parte que o empresário não entendeu. O empresário que está no jogo para amaciar a própria arrogância, o empresário que está no jogo para amaciar o próprio ego, comete essas gafes de vez em quando. Não está no jogo entendendo que ele quer crescer a empresa dele porque ele quer ser uma empresa mais bem estruturada, oferecer melhores serviços e com isso ganhar mais dinheiro, melhorar a sua própria qualidade de vida, que isso é mais do que legítimo. Esse é o tipo de empresário que está no jogo não para isso, ele está no jogo pelo poder. O poder pelo poder. E o poder cega. O poder cega pessoas inexperientes, o poder cega pessoas experientes, o poder cega pessoas, marinheiros de primeira viagem, o poder cega pessoas extremamente experientes no ramo. Não faça pelo poder. Faça pela melhora da sua qualidade de vida pessoal, mas não faça pelo poder. Faça por ter mais dinheiro, mas não faça pelo poder. Faça por melhorar a qualidade de vida das pessoas que trabalham com você, mas não faça pelo poder. Porque quando você escolhe fazer pelo poder e não ameniza esse mar revolto dentro do teu corpo, do teu coração, da tua mente, você é levado para um caminho desse. Você é levado para um caminho que muitas vezes não tem mais volta. Mais uma vez a frase, eu vou quebrar o meu concorrente, para mim ficou evidente. Eu não consegui ouvir o resto da conversa. O resto da conversa transcorreu normal, conversamos, mas para mim a frase que ficou grifada em negrito, em itálico e sublinhada foi: eu vou quebrar o meu concorrente. E aí, de fato, quebrou, né? E aí, de fato, quebrou a própria empresa, quebrou a outra empresa dele que estava estruturada, quebrou tudo na ânsia do poder, nas histórias que a própria cabeça dele contou para ele, que ele iria chegar no trono mais alto, na cadeira mais alta que poderia se sentar, ele levou tudo para baixo. Porque a ânsia pelo poder faz você não ponderar as coisas. A ânsia pelo poder faz você ficar achando que você está certo, quando na verdade você está jogando totalmente errado. Colocando dinheiro a mais num negócio que às vezes não está respondendo da maneira que precisava responder. Mas a ânsia pelo poder, a ânsia por ter, a ânsia por fazer para exclusivamente quebrar aquele concorrente, falou mais alto. E aí o final foi trágico. No final das contas, esse empresário acabou fazendo isso com ele mesmo. Um empresário experiente, mas que não soube entender as nuances do poder, não soube entender o poder crescendo na cabeça dele, não soube entender o poder tomando conta daquela situação. É triste, mas é a realidade. Nós, como animais, temos que saber identificar as vozes diferentes que batem na nossa cabeça e as vozes que querem levar a gente para um caminho que às vezes não vai ter mais volta. E se esse vídeo foi de alguma valia para você, por favor, considere se inscrever aqui no canal,
considera ativar o sininho das notificações, deixar um like no vídeo, um comentário sobre o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa história que eu trouxe aqui para vocês. É uma história triste, mas é uma história que reflete o que é o dia a dia do empresário. O empresário que não sabe identificar as questões puramente de poder na cabeça dele. Até mais.